Olá, queridos irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 23, mas vamos meditar em outros versículos também. Diz-nos assim, versículo 11: ouvindo então Saul e todo o exército estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 23: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Como você tem se comportado diante das afrontas do inimigo? Como? Bom, Saul e o seu exército se comportaram com medo, espantado. Eles tiveram muito medo. O versículo 11 diz sobre isso. O versículo 24 também diz que eles fugiram, porque eles temeram muitíssimo as palavras do gigante Golias. Agora, são palavras que o mesmo Davi vai ouvir da boca do gigante. Mas qual é o comportamento de Davi? Davi vai se comportar desta forma. Primeiro, Davi ficou interessado em ferir o gigante. Enquanto Israel estava fugindo do gigante, Davi ficou interessado em enfrentar o gigante. Escute, enfrenta este gigante. Não fuja. Faça como Davi, enfrenta este gigante, se interessa em enfrentar este gigante que afronta você, sua casa, a sua família. E o texto vai dizer que Davi, depois de interessado, ele vai ficar indignado. Ele vai dizer o seguinte: quem é, pois, este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Isso, versículo 26, na última parte. Quem é este gigante para enfrentar o exército do Deus vivo? Enquanto o exército de Saul estava fugindo, Davi ele contava com os exércitos de Deus. Porque quando você confia a sua vida a Deus, você conta com o seu exército que vai pelejar junto com você. E escute, só que Davi vai ter outros problemas. Davi vai ouvir as palavras do gigante, mas isso só vai encorajá-lo para lutar. Só que aí se levanta Eliabe. Eliabe é aquele que é de dentro da família, é aquele que vem com uma palavra agressiva, agredindo Davi com uma palavra. No versículo de número 28, Eliabe vai vir irado e vai afrontar Davi e vai menosprezá-lo, dizendo que ele é menor, porque quando ele vai dizer o seguinte: com quem deixasse aquelas poucas ovelhas, ele vai menosprezar Davi. E sabe qual vai ser a resposta? No versículo 29, Davi vai dizer o seguinte: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? Não há razão para isso? Em outras palavras, Davi estava dizendo para Eliabe, seu irmão: não vou perder tempo discutindo com você, Eliabe, aqui dentro, porque está vindo um gigante atacando de fora. Tem gente que passa muito tempo, ou seja, perde muito tempo com palavras que soam aqui na sua cabeça, aqui dentro, ou pessoas de dentro que o afrontam, que o menosprezam. Passa muito tempo enquanto o gigante se prepara lá fora para derrotá-lo. Então Davi, o que ele vai fazer? Não vai dar ouvido a estas palavras. O texto vai dizer no versículo 30 que ele vai se desviar. Ele vai se desviar para outro. Ele vai sair de perto de Eliabe para perto de outro homem, de outro soldado, de outras pessoas que vão trazer as palavras de novo de recompensa que o rei Saul ele
prometeu, e Davi, ele vai se prontificar e vai falar: eu vou lutar contra esse gigante. As palavras vão chegar diante de Saul, e Saul vai menosprezar Davi também, porque vai dizer o seguinte: contra este gigante você não pode lutar. Quantas pessoas dizem pra gente que a gente não pode, que você não pode, menospreza você. Mas Davi não perdeu o foco. Davi, ele vai contar para o rei Saul o treinamento que ele teve com Deus no deserto, e foi aprovado, porque ele matou urso e leão. Passou no treinamento de Deus no deserto. E quem passa pelo treinamento de Deus no deserto e vence qualquer gigante aqui fora. E ele agora vai vencer um gigante, Golias, aqui fora, na presença de todos, porque ele resolveu não dar ouvido a palavras que visavam desanimá-lo. Então lute contra esse gigante, não pare, não desista. Deus te abençoe. A paz do Senhor.